Olá a todos! Hoje vou-vos falar da linha de figuras da Savage World Thundercats, que foi uma linha de figuras que foi lançada pela Funko. Para começar, tenho aqui uma card, um cartão em que eles originalmente vinham. Este é o cartão do protagonista da série original de animação da década de 80, que depois teve uma reedição já posterior nos anos 2000. No que diz respeito a embalagens, elas são todas idênticas, okay? Com o logo dos Thundercats e depois uma imagem discriminatória de cada uma das personagens. Esta coleçãozinha muito simpática saiu em 2018 e foi dividida em duas vagas. Estas primeiras 4 figuras saíram então em 2018 e as segundas figuras saíram em 2019. Devo dizer que as consegui comprar todas pela Amazon, à razão mais ou menos de 2 de cada vez. E porquê que me levou a colecioná-las? Porque, uma vez mais, este universo dos Thundercats foi reimaginado pelos senhores da Funko como se tivesse tratado de figuras dos Masters of the Universe. À luz do que eles já tinham feito anteriormente com outras linhas, como por exemplo da DC Primal Age, que eu já tenho um outro vídeo que menciona essas figuras, ou então de videojogos como por exemplo Mortal Kombat ou Street Fighter, ou então mesmo de ícones de terror. O que é que eles conseguem fazer? Pegam e standardizam o tamanho de todas as figuras para que elas todas pertençam à mesma coleção. Aliás, isto já é um procedimento habitual, tanto até com os pops da Funko. Bom, então sem perder mais tempo, vamos então começar a ver esta linha de figuras. Começo então pelo protagonista, o Lion-O. No que diz respeito à articulação, é do mais básico possível. Movimentam-se somente os braços, as pernas, a cabeça e o tronco. No entanto, o que é que eu acho verdadeiramente engraçado? Além de ter uma escultura bem delineada, consegue ter um esquema de cores bem vibrante e depois volta a reforçar a ideia. Toda esta linha foi reimaginada como se tratassem de figuras dos Masters of the Universe, que aliás, esta não é a primeira vez que há action figures desta série de animação. As primeiras foram de uma empresa que já está extinta, que era a antiga LJN, já na década de 80 do século XX, e depois, entretanto, à medida que o vídeo for correndo, eu tenho algumas das originais que vos posso comparar, e entretanto, alguns de vocês com certeza já terão reparado ali naquele pacote que está ali no final da imagem. No final deste vídeo, queria então fazer um unboxing desta figura que eu comprei recentemente através do OLX. Bom, a nível de acessórios, o Lion-O faz-te acompanhar da sua Sword of Omen e da sua manopla. Muito bem, cá temos o Lion-O. O seu fiel amigo Panthro. Único acessório, um Nunchuck. E também o mesmo esquema de articulação. Mais uma vez, pernas, braços. Devo confessar que estas articulações estão ainda bastante presas, que eu praticamente o que fiz foi tirá-las da caixa e colocá-las na prateleira. Portanto, se as estou a mexer pela primeira vez, é muito. Uma vez mais, o logo dos Thundercats. E cá temos o Panthro. Por cada wave saíram 2 heróis e 2 vilões. E neste universo específico, a nível de vilões, não existe ninguém superior ao Mumm-Ra, das figuras mais impressionantes da linha, no que me diz respeito. Quer pela sua capa, a 2 cores, feita de material mais flexível, quer pela sua espada de duplo gume. Originalmente na versão da LJN este capacete sai, o que faz com que muitas das vezes em figuras vintage ele não se encontre. Vocês vão ver, eu tenho uma versão vintage que posso partilhar com vocês aqui por uns minutos e ela encontra-se perfeitamente despida. Articulação, sempre a mesma coisa, ok? 6 pontos de articulação, pernas, braços,
tronco e cabeça. Ok? E como qualquer arquivilão precisa dos seus minions, dos seus subordinados, cá temos o slide que se faz acompanhar de um machado bicolor, em que os senhores da Funko têm o cuidado de colocar várias marcas de utilização. Eu acho sempre piada quando eles fazem isso, que lhe dá um caráter de usado, como se de facto tivesse participado em várias batalhas, não é? E depois uma escultura também bastante bem conseguida. Cá temos aqui o slide. Houve um compasso de espera desta primeira vaga para a segunda. Eu recordo-me que demorou alguns meses até conseguir encontrá-las disponíveis. Volto a forçar a ideia, comprei-as todas na Amazon. Na segunda vaga, o primeiro herói a aparecer aqui é o Tigra, que se faz acompanhar de um chicote, 3 pontas. Okay? Todos os heróis desta série de animação eram felídeos. Esta segunda série tem um pormenor que eu não estou propriamente muito fidelizado a ele. Ou seja, o número de referência é estampado em grandes números nas costas das figuras. Como eu as exponho todas em formato de museu, portanto estão todas numa linha contínua, não me faz grande diferença. Mas realmente acho que poderia haver uma outra maneira deles colocarem estes números que não fosse de uma forma tão berrante nas costas do personagem. A nível de cor está muito bem conseguida, mais uma vez esta, com o laranja e o azul. Fazem sobressair os traços do personagem. O Tigra, então. A primeira e única personagem feminina nestas duas vagas, a Cheetara. Portanto, a única que verdadeiramente tem um molde completamente distinto dos outros, mas uma vez mais, se nós recorrermos à coleção dos Masters of the Universe, também nos personagens femininos isso acontecia. O seu único acessório, um bowstaff, apesar de ser de uma única cor, tiveram cuidado de colocar estas pequeninas ranhuras ao longo de todo o bastão, que não sei se serão verdadeiramente visíveis neste vídeo. Okay. E o personagem faz-se acompanhar das tintas características, porque afinal de contas estamos a falar da Cheetara. Uma vez mais o número atrás, nas costas. Eu recordo-me de alguns dos comentários da Amazon serem clientes zangados, porque na versão que vinha originalmente, isto acontece muitas vezes nas caixas das figuras, ela não se notava este risco no pescoço, que é o risco da articulação. Ora, o que acontece é que muitas vezes, por causa do cabelo, só consegue virar a cabeça para um dos lados. O que acontece é que muitas das vezes os produtos fotografados são protótipos que não correspondem exatamente à figura final que depois é colocada no mercado. Eu devo dizer-vos que, por exemplo, no caso do Diamond Select, cheguei a ter algumas surpresas muito desagradáveis, porque eles inclusivamente chegavam a trazer acessórios nas suas bases que depois não chegam ao mercado no que diz respeito à versão que é colocada à venda. E acaba por ser um bocado frustrante quando temos sempre uma versão melhor do que a que nos chega às mãos. Portanto, esta segunda série foi já em 2019. E depois, claro, vêm os vilões, mais 2 lacaios de Mumm-Ra. O Monkian, cujo acessório é uma massa de guerra. Uma vez mais, na versão da LJN da década de 80, o seu capacete era amovível, o que causava que, uma vez mais, muitas vezes este acessório se perdesse. Okay? A articulação é sempre a mesma. E sempre este tronco hipertrofiado, tão característico das action figures da década de 80.
Não tenho verdadeiramente informação se a Funko planeia lançar uma terceira vaga destas figuras. É uma pena se não o fizer, no que me diz respeito, porque de facto a série ainda tinha várias personagens que podem ver à luz do dia, nesta reencarnação mais recente. A pelagem característica deste personagem. E por último, temos então aqui o Jackalman, que se faz acompanhar de uma alabarda, não é? A 3 cores. E com os seus acessórios correspondentes. Uma placa aqui, um escudo. Muito bem. A articulação é sempre a mesma. Característica desta linha de figuras, não só especificamente dos Thundercats, mas de todas as outras que a Funko lançou no universo Savage World e Primal Age. Bom, e como eu vos tinha dito há bocado, gosto sempre que possível fazer uma comparação direta com os originais. Então, o que eu tenho aqui é nada mais nada menos que o Mumm-Ra, o original de 1985 da LJN, e queria comparar com o Mumm-Ra de agora, que é este aqui. Reparem na diferença de tamanhos. Esta é uma figura que eu consegui numa feira de velharias e antiguidades, aqui na minha zona, portanto encontra-se perfeitamente despida de todo e qualquer acessório ou arma. Elas originalmente tinham uma característica que é esta alavanca nas costas, que fazia com que os braços se movimentassem. Deixa eu ver se ainda funciona. Mal, mas pronto, ainda dá para ver pelo menos um bocadinho do movimento da figura. Agora, o que é verdadeiramente engraçado, apesar de se notar nitidamente que estamos na presença da mesma figura, mas é engraçado a redução de tamanho. Na Funko, todas as figuras têm o mesmo tamanho, enquanto que originalmente na LJN não era esse o caso. Quer o Mumm-Ra, quer o Lion-O são consideravelmente maiores que as demais figuras. Outra original que eu também tenho é o Monkian, mais uma vez 1985, e vou compará-la com a versão de 2019 já. As ligaduras, que na versão 19 todas ganham a tonalidade castanha, enquanto que na de 85 eram entre roxo e vermelho. Como eu tinha dito há bocado, já não se faz acompanhar nem do capacete nem do seu acessório. A pelagem, esta com o tempo foi ganhando uma coloração demasiado amarela acastanhada. Provavelmente esta figura foi exposta ao sol durante muito tempo. Na versão mais recente esta pelagem está muito mais reduzida. No que diz respeito aqui à Action Feature, ela funciona muito melhor nesta figura. Era só um dos braços que se movimentava, neste caso direito. Monkian, então. E por último, tenho uma outra que também me apareceu aqui, que ainda não foi feita, lá está, não sei se verdadeiramente alguma vez será feita pelos senhores da Funko. Uma figura já tardia dos Thundercats, de nome Ratar-O. Mais uma vez, tem aquela action feature, que é esta pequenina alavanca nas costas, que faz movimentar os dois braços. Originalmente fazia-se acompanhar de duas adagas, que também já não as consegui encontrar, e tem uma cauda absolutamente prehensile, ou seja, dá para recolocá-la num sítio, em posições diferentes, que ajuda a segurar a figura. Por exemplo, eu adoraria ver esta figura na versão da Funko agora, numa terceira vaga, por exemplo. Bom, e no que diz respeito então a figuras da LJN, estamos conversados, ou pelo menos quase conversados. Porquê? Porque aqui, quase que esquecido, nesta ponta da mesa, estava então
Esta figura que eu comprei recentemente no OLX foi o Pedro, de Lisboa. Desde já agradeço a honestidade com que ele conduziu este nosso negócio. Ela está aqui parada há algum tempo e então, sem perder mais tempo, vamos fazer aqui este unboxing e ver então, afinal de contas, o que é que eu tenho aqui. Ok. Aqui está. Muito bem acondicionada, sim senhor. E aqui está ele. Mais uma figura vintage da LJN. Neste caso, o Jackalman, que podemos de facto comparar com a versão de 2018. Peço desculpa, 19 da Funko. Reparem, esquema de cores semelhante, consegue-se perceber que estamos na presença da mesma figura, mas a escultura é completamente diferente. Uma vez mais ficou reduzida a figura. Mais uma vez, esta original já não faz acompanhar do seu acessório, que originalmente era um cajado, e a feature aqui funciona já não nas melhores das condições, mas pronto, cá está ela. Ok, ou seja, movimenta os braços. Aí está ela. Exatamente. Devo confessar que estas figuras para uma criança são um bocado para o aterrorizador. Tem uma cara complicada de se gostar, não é? Pronto, cá está ela então. A versão de 1985, creio eu. Deixem-me cá ver, só para confirmar. 85, exatamente, da LJN. Com a sua mais recente encarnação de 2019 da Funko. Cá está. Muito obrigado por me terem acompanhado em mais este vídeo. Se gostaram dele, digam-me qualquer coisa. Se querem continuar a ver vídeos deste teor e de outros semelhantes, já sabem o que têm a fazer. Enquanto eles não aparecem, vemos por aí.